No livro de São João, capítulo 5, versículo 21. Livro de São João, capítulo 5, verso 21. Nós vamos ler o seguinte. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém, Deus. 1 Pedro, capítulo 4. Primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 4. Versículo 17. Preste bem atenção na escritura. 1 Pedro 4, 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós quem? A igreja, a noiva. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendam-lhe as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo bem. Fechemos nossos olhos. Deus bendito, Deus eterno, aqui está a tua palavra. E a tua palavra é a verdade. Nós não podemos nada contra a verdade, senão pela verdade, Senhor. O Senhor prometeu que estaria conosco até a consumação das eras. O Senhor disse que eis que estou convosco, até mesmo dentro de vós. O Senhor disse, Pai querido, na tua palavra, que estaria conosco até o fim, nos protegendo, nos animando, nos consolando, sabendo que neste mundo, Senhor Deus, não há nada que possa trazer proveito para nós, mas a não ser uma experiência que possamos ter, Pai. Abençoa cada um, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, e a porção da tua palavra a cada um nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Muito bem. Deus abençoe a todos os irmãos. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe também a filha da irmã Esmeralda, que está ali, Marquesa, né, com seu futuro esposo. Como é que é o nome dele? Mateus. Nome bíblico, né? Mateus. E Deus abençoe todos vocês. No final dessa pregação, vou fazer uma oração para vocês, conforme é pedido. Fazer uma oração especial para a mãe da irmã Érica, que está internada no hospital. E uma oração também para minha mãe, que vai ter que, se Deus não entrar em cena, ela vai ter que fazer novamente uma cirurgia. Mas nós vamos colocar na mão de Deus. Amém? E é assim, nesta vida, quem é que de mim cuida bem? Então, nós temos isso. Bom, irmãos, que tema eu dou nessa noite? O julgamento começa pela casa de Deus. Melhor seria assim. Agora, nós sabemos que a Bíblia inteira, ela é a revelação de Jesus Cristo. A Bíblia inteira. Verdade.
A Bíblia é um livro pelos quais o cristão tem como primordial o seu livro diário. Às vezes o profeta irmão Branham nos confronta com certas frases que ele dá, que a gente fica até com vergonha. E o dia a dia nosso não é fácil. Ele diz o seguinte: todo cristão verdadeiro lê a Bíblia todo dia. Todo cristão verdadeiro lê a Bíblia todo dia. Não vai haver nenhum historiador, nenhum filósofo, ninguém que poderá publicar em qualquer editora mais livros do que esse livro no mundo. A Bíblia é o livro mais lido no mundo. Pode subir filósofo, pode subir quem for com suas edições, não vai haver nenhum livro que supera esse. E é um livro que não precisa, de forma alguma, atualizar. Tem 2000 anos que ele está aqui, as palavras expressas. Na verdade, a primeira impressão dela, para nós, os gentios, foi tirada através de Martinho Lutero, quando ele trouxe do grego para o latim. E do latim veio para nós na expressão portuguesa, onde João Ferreira de Almeida se empenhou ao máximo de traduzi-la para a nossa língua, a língua portuguesa. Se eu carrego a Bíblia, quem eu estou carregando? Estou carregando Deus em forma de expressão. A palavra de Deus. Palavra quer dizer verbo. Verbo. A expressão de Deus em forma impressa. É um livro que o cristão verdadeiro tem gosto de carregar na rua, sem vergonha de nada, de ninguém. Amém. Você acredita que tem pessoas ainda que nem é convertida, mas que diz que ser cristão tem vergonha de carregar uma Bíblia desse tamanho na rua? Ele prefere pegar uma pequenininha porque ele vai colocar no bolso. E ninguém vê ele carregando Bíblia. É um livro, uma pessoa que lê bastante a Bíblia, que é dedicado na leitura, a Bíblia dele está toda mexida, dedo por todo lado, marcado, e tudo mais. Tudo marcadinho, essas laterais tudo suja, porque ele é dedicado à leitura. Muitos têm ela em casa como enfeite, na sala, aberta no Salmo 91. Como as pessoas gostam desse salmo, né? Você leu a Bíblia hoje? Não, nem. Quem leu a Bíblia hoje? Mas você viu algum noticiário hoje na televisão? Algum jornal? Um super? Ou alguém te ligou para te dar notícia e você não teve um tempo para ler a palavra?
Uma certa mulher, uma vez, ficou desesperada dentro de casa para ler a bula de um remédio, porque seus óculos sumiu. E pôs a culpa nas crianças. Vocês pegaram meus óculos e agora como é que eu leio a bula? E procura para cá, e procura para lá, e procura para cá, e procura para lá, e procura para lá, e procura para cá. Aonde o óculos estava? Dentro da Bíblia. Tinha tempo que ela não lia. Tinha tempo que ela não lia. Ah, pastor, é meio que tédio ler a Bíblia. A gente fica meio entediado. Porque existem algumas coisas que eu não entendo também, não dá para entender. A Bíblia diz que o homem que tem o Espírito de Cristo, ou aquele que possui o Espírito de Cristo, ele discerne bem todas as coisas. Mas aquele que não tem, não pode discernir. É por isso que ele encosta no canto e não tem. Qual é o prazer de um cristão? Salmo, capítulo 1. Qual é o prazer de um crente? Olha, pastor, o prazer meu é estar com a família, isso é bom. Meu prazer é quando chega o final de semana e vou ficar com o familiar, isso é bom. Contanto que você não ponha eles na frente de Deus, em primeiro lugar. Qual é o seu prazer? O meu prazer é pescar. Bom, isso é bom. Contanto que você não coloca a pesca na frente de Deus. Contanto que Deus seja primeiro buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas. Mas o prazer do cristão. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Você recebe muito conselho de ímpio, irmão? Eu fico bobo de crente receber conselho de ímpio. Ele prefere ouvir de um ímpio que ver do seu próprio pastor. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Que nem se detém, nem para no caminho dos pecadores. Meio de rodinha de piadinha, cervejinha, não se detém no caminho dos pecadores. Mas tem prazer. E ele também não se assenta nem na roda dos carecedores. Quando você vê crente assentado em roda de pessoas que escarnecem o evangelho, escarnecem o cristianismo, escarnece a sua própria fé, ele nunca foi um crente, ela nunca foi um crente. Pastor, com isso que o senhor quer dizer que o cristão não pode ter amizades lá no mundo? De pessoas no mundo? Oh, irmão, eu tenho bastante amizades. Eu, pastor Wanderley Costa. Eu chego, tem 3 pessoas no banco, sentado no banco. Está cantando, está conversando. Enquanto está conversando coisas que não entristecem o meu espírito, a minha alma, eu estou ali. Mas na hora que falou alguma palavra, que aquilo entristeceu o Espírito Santo, desculpa, eu estou indo embora. Mas tem crente que não tem ainda uma experiência com Deus, ele alimenta seu espírito. Se for uma piada, outra. Qual é a outra? Oh, eu tenho algo novo para dizer de fulano. Fala, meus ouvidos estão aguçados. Ele se detém na roda dos escarnecedores. Mas o seu prazer, disse Davi, é na lei do Senhor.
Qual é a lei do Senhor? A palavra. E nela medita de dia e de noite. É a palavra. E nela medita de dia e de noite. Fizeram uma pergunta para o irmão Branham, talvez era uma mulher que tinha problema de cabeça, ou problema de nervosismo, alguma coisa assim. Ela tinha um problema, ela tinha algo que as pessoas de fora percebiam que ela tinha, mas ela não percebia que tinha. Tem pessoas que têm certas fobias que não sabem que tem, mas pessoas que estão ao lado dele sabem. Ixi, fulano está nervoso, mas ele não sabe que está nervoso. Ixi, fulano está chato, mas ele não sabe que está chato. E às vezes, em determinados ambientes, a aproximação dela já acabou. A alegria converte em tristeza, tudo é errado. Cria uma atmosfera pesada. A irmã Brana diz assim, aí a mulher diz, irmã Brana, eu estou com um mau gênio. A irmã Brana diz, amenize seu mau gênio com jejum e leitura da palavra. Amém, irmãos? Olha que a leitura da palavra até isso ameniza. A leitura da palavra. Então observe bem que a palavra de Deus é a coisa mais importante que existe. Mais importante. E ela é a inteira revelação de Jesus Cristo. É a expressão para nós em forma de palavras. A Bíblia diz que Jesus é o Alfa e o Ômega. Por que existe na Bíblia Gênesis e existe Apocalipse? O que quer dizer Gênesis? Significa o princípio, o começo. O que significa Apocalipse? O fim. Nessa Bíblia, desde quando Deus expressou haja luz, existe princípio e existe fim. Todas as coisas que possuem massa, matéria, orgânico, tudo isso um dia foi falado pela boca de Deus. E tudo isso um dia voltará de novo a ser o que era antes. Quem está entendendo, não? Voltará. Porque o próprio Paulo disse que tantas coisas que estão na terra, as visíveis e invisíveis, foram criadas pela palavra de Deus. Amém, irmão? Amém. Por isso que nós não entendemos as duas Bíblias fora dessa. Você sabia que existe mais duas Bíblias fora dessa aqui? Deus escreveu 3 Bíblias. A primeira ele colocou no céu, chamada de zodíaco. Ele começa com a Virgem e termina com o leão. Ele pôs primeiro no céu. Nada acontece na terra se não aconteceu no céu primeiro. Por isso que o Cordeiro de Deus, antes de morrer na terra, há 2 anos atrás, a Bíblia diz em Gênesis, Apocalipse 13:8, que ele morreu antes da fundação do mundo. Amém? Amém? Ele não morreu na terra se não tivesse morrido primeiro lá, na mente de Deus, na primeira Bíblia, chamada O Zodíaco. Por que os astrólogos dizem que a nossa áurea, nós chamamos de alma, eles falam áurea, que a nossa áurea tem a ver com algum astro celeste que cruza com outro e tudo mais? Até certo ponto, diz o profeta, que eles não estão errados. Eles podem ir até esse lugar, mas não pode ir a todo lugar. Assim como um psiquiatra trabalha no espírito da pessoa para encontrar o problema, mas ele não pode entrar na alma para dar o problema final. Quem está entendendo? Então observe que Deus primeiro fez sua primeira Bíblia e colocou no céu. Nada acontece na terra se não aconteceu antes. Pega o livro de... Qual é o livro, irmão? O livro de Provérbios, ou Cantares, ou Eclesiastes, disse: homem, não fica maravilhoso pelas coisas que estão acontecendo agora, porque tudo que está acontecendo agora aconteceu antes. Já foi antes.
Quer prova disso? Jesus disse que os nossos dias seriam dias semelhantes aos dias de Noé. Casavam e davam-se casamento. Prometia este e não casava com este, casava com aquele outro. Casava-se e dava com casamento. Casava-se aqui, casava, deixava, largava, divorciava, casava com outro. E tomava para si esposas. Esses dias não estão repetindo outra vez? Está repetindo ou não está? Ele disse que os nossos dias seriam como os dias de Sodoma e Gomorra. Compravam, edificavam, até que fogo desceu do céu e matou a todos. Mas o que acontecia em Sodoma e Gomorra? Uma perversão da imoralidade, uma contraversão da lei que Deus deu, que macho deveria cruzar com fêmea e fêmea com macho. O varão para a varoa e o varoa para o varão. Mas a Bíblia diz lá em Romanos que eles começaram a cometer torpezas. Varão com varão, mulher com mulher. E o que é que nós temos hoje? Homem casando com homem, mulher casando com mulher. Repetindo ou não está repetindo? Então observe bem que a primeira Bíblia Deus colocou no céu, chamada de zodíaco. Depois a próxima Bíblia ele colocou na pirâmide. Na pirâmide. Mas observa bem que a pirâmide não tem sua pedra principal na coroa. Porque aquela pedra foi rejeitada. E aquela pedra significa Cristo. Amém, irmãos? Aquela pedra. Essa aqui. Na pirâmide do Egito. Vocês podem observar. Quem foi que construiu a pirâmide? Os cientistas dizem: não existe máquina nenhuma no mundo que pode, de alguma forma, remover uma pedra daquela. E nem colocar no lugar onde está. Elas foram bem talhadas, tão talhadas, que nem um papel atravessa de uma ponta para a outra, porque estão bem ajustadas. Que inteligência foi essa que fez? E por que no dilúvio a água cobriu tudo e a pirâmide ficou com a mesma base, como se nada tivesse acontecido? Mistério? Rembrandt disse: quem foi que criou isso? Foi Enoque, através da palavra falada. Mas quando ele estava construindo a pirâmide, a pedra de coroa não pôde ser colocada. Porque a pedra de coroa, a pedra, representa Cristo. E a pedra que os edificadores rejeitaram, tornaram-se a pedra de tropeço. E uma rocha de escândalo para todos que não confiam nela. A pedra que eles rejeitaram. Certo? O que tem naquela pirâmide? 7 degraus, representando as 7 áreas da igreja. Símbolos de rosto de homem, de águia, de boi, de leão, representando os poderes. Tudo estava ali naquela pirâmide. Falando das eras da igreja. E a terceira e última Bíblia que nós temos aqui, a impressão. Amém, irmãos? A impressão. A palavra é escrita. Escrita. Deus precisou de chegar a esse ponto que nós vivemos nesta última era, pegando a sabedoria do homem, até para trazer ela em braille, para aqueles que têm problema de cegueira, de visão, que possa tocar e saber o que é que está escrito. Para que isso, pastor? Para que no dia do julgamento ninguém passe impune. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Veja, a Bíblia diz que ele é o alfa. A alfa quer dizer a primeira letra do alfabeto grego. A alfa. A Bíblia diz que ele é o ômega.
a última letra do alfabeto grego, Z. A Bíblia disse que ele é, o que era e o que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Amém. Ele é a palavra. Amém, irmãos? Ele é a palavra, a expressão de Deus. Essa expressão, verbo. Esta expressão, presta atenção no que eu vou dizer para você aqui. Você sabia que essa expressão aqui, ó, um dia, há 2000 anos atrás, tinha carne, sangue e ossos? Por que, pastor? Porque o verbo se fez carne. A palavra, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Quem foi que habitou entre nós? Jesus, a palavra. A palavra se fez carne. Deus na forma humana. De espírito a verbo, de verbo a palavra. Feita carne. Mas o que aquele verbo estava fazendo aqui? O que aquela palavra feita carne estava fazendo aqui? Dentro da Bíblia, dentro da palavra, o homem estava condenado. E dentro da própria palavra tinha que sair a salvação. Amém? E Deus saiu de expressão para a carne. Deus saiu da expressão para a carne. Porque dentro da palavra todo homem estava caído. E então Deus teve que sair de sua expressão, verbo, para se fazer carne e habitar entre nós e tomar uma forma humana. Filipenses 2:8, e achado na forma de homem. Amém, Deus. Glória. O que o homem não segurou, Jesus segurou. O que o homem não aguentou, Jesus aguentou. O que o homem não pôde ficar longe do pecado, Jesus ficou. Da onde o homem caiu, Jesus se levantou. Se nós tínhamos um homem que nos representava na queda, chamado Adão, ele nos representou na sua queda. Adão representou cada um de nós na sua queda. Mas veio Jesus, o segundo Adão, e nos representou no seu levantamento. Amém. Jesus nos representou no seu levantamento, enquanto que Adão nos representou na sua queda. E Jesus nos levantou, e ele pôde provar para o homem que o homem pode ser provado e sair na frente vitorioso. Amém. Adão foi provado e caiu. Adão foi tentado e caiu. Mesmo que a Bíblia diz que Adão não foi tentado, mas a mulher sendo tentada caiu em transgressão. Adão não podia ser tentado. Adão não podia, porque ele era a palavra. E Eva era um subproduto da palavra. Eva saiu de dentro de Adão, um produto secundário. Enquanto que Adão era a palavra formada. Amém, irmãos? Amém. Assim veio Jesus, não com produto secundário. A única coisa secundária que Deus colocou para trazer Ele mesmo foi apenas tomar um ventre emprestado, pela qual homem algum ainda tinha tocado, uma mulher virgem, pura, para que através da sua virgindade, sem sensação humana, Deus pudesse vir através do nascimento virginal, pela qual ele ganhou o título de filho, e então sua expressão tornou-se ossos, sangue, músculos. Amém, irmão?
poderia crucificar a palavra se ele é verbo? Como poderia crucificar isso se ele é a palavra? Mas ele saiu da palavra, foi feito carne, tornou o verbo, tornou Emanuel, Deus conosco. Ele tinha ossos como você tem, ele tinha sangue como você tem, porém sangue diferente, porque o sangue dele era sangue de Deus. Mas ele tinha tudo que um homem tinha. A Bíblia diz como um foi tentado em tudo como os homens são tentados, mas por nenhuma delas ele caiu. Suportou com aflição. Como de um nós escondíamos o rosto, porque não achávamos nele nenhuma beleza para que nós o desejássemos. Por isso que escondíamos o rosto, disse Isaías, um homem de dores, experimentado os trabalhos, um homem cansado, aparentemente cansado. Não deram nem 50 anos para ele. Tu não tem nem 50 e diz que viu nosso pai Abraão. Olha como é que Jesus era bem acabado. Um homem experimentado nos trabalhos. E na verdade ele não tinha nem 40. Mas tinha aparência de 50. Por isso que disseram, tu não tem nem 50. Amém, irmãos? Amém. E ele foi a palavra. Você sabe por que ele venceu? Você sabe por que ele venceu? Porque ele sabia que nenhum de nós podia vencer. Mas você sabe por que ele venceu? Para dar o direito de você também vencer. Amém? Para dar o direito de vencer com você. Agora, você sabia que quando Jesus morreu, os eleitos que estavam nele, antes da fundação do mundo, morreu com ele? Você sabia que quando Jesus veio ao mundo, todos os eleitos que estavam nele, antes da fundação do mundo, estavam nele quando nasceu? Estava nele quando cresceu? Estava nele quando morreu? Você diz, prova, pastor. O profeta diz, quando ele morreu, saiu primeiro água. A água é o quê? Justificar. Depois saiu sangue. Sangue é o quê? Santificar. Depois saiu o Espírito. Água, sangue e Espírito. Justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. Aí tem um novo nascimento. Amém, irmãos? Estávamos nele, diz a Bíblia em Efésios, capítulo 1. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Estávamos nele. Se em cada vida, em cada luta, em cada coisa, em cada ocasião que Jesus passou, se você não estava nele, não tem salvação para você. A Bíblia diz que nos elegeu nele. Amém, irmãos? Quando Jesus morreu, nós estávamos morrendo com ele. Quando ele ressuscitou, estávamos ressuscitando com ele. Amém? Os irmãos estão entendendo? Se você não ressuscitou junto com Jesus naquele dia, jamais haverá ressurreição para você. Porque a Bíblia diz que Deus nos elegeu nele antes que o mundo existisse. Amém? Amém? Quando eu nasci, aí está minha mãe ao lado da irmã Kézia. Quando eu nasci, como foi que eu nasci? Como foi que eu vi esse mundo? Eu vi tudo enrolado, misturado em pecado. Porque a Bíblia diz, em pecado me concebeu a minha. Não é que a minha mãe teve namoro horroroso, não. Não é que minha mãe gerou a mim dentro do motel, dentro do carro com meu pai, não. Porque naquele tempo o namoro ainda era sério. Não é igual hoje, não. Mas em pecado me concebeu, porque foi desejo dele mais meu pai. Desejo sexual. Correto? Aí nasci. Brinquei com um menino quando tinha 7 anos. Fui vaidoso quando tinha 16, 17, como uma pessoa normal. Mas espera aí, eu estava onde? Eu estava no meu pai ou eu estava nos lombos do meu avô? Hein? Onde eu estava? Hein? Natural explica o espiritual. A Bíblia disse que Levi deu os dízimos quando ainda estava nos lombos do seu avô Abraão.
Amém, irmãos? Veja aonde estava. Para uma semente vir, tinha que passar por 3 gerações. Eu estava nos lombos do meu bisavô, depois meu avô, depois meu pai, e agora saí. Geneticamente falando, e o cientista prova isso. Pessoas que querem ver sua origem, pessoas que querem ver sua origem lá atrás, uma árvore genealógica. Existe isso, mas para que perder tempo nisso? Só basta o que está escrito, amém, irmãos? Basta só dizer o que Levi fez quando estava nos lombos de Abraão. A Bíblia diz que Levi, antes de nascer, tinha dado os seus dízimos quando estava no lombo de Abraão. Amém, irmãos? Antes de Levi nascer, já seria o dizimista aqui. Se nós não estávamos em Cristo, se nós não estávamos nele antes da fundação do mundo, é como diz o profeta, se você nunca esteve no céu, você nunca poderá voltar lá. Se você não esteve com Deus no princípio, você não pode voltar para lá. O próprio Jesus disse em São João 6,45, e todo aquele que do Pai ouviu é passado, e aprendeu é passado, vem a mim presente. Amém, irmãos? Amém. Todo aquele que do Pai ouviu é passado, e aprendeu é passado, vem a mim presente. Mas pastor, quando é que eu estive em Deus? Que eu não lembro, pastor. Montbrand disse, vocês estavam nas mentes de Deus, seus atributos. Porém, esses atributos tinham que ser expressados. Foi cortado da maneira original, porque Satanás entrou no Éden e cortou a maneira original de vocês virem, de nós virem ao mundo, que seria pela palavra falada. E então Satanás entrou e o curso da natureza mudou, porque era vida, entrou morte. Deus disse para Eva, como tu tiraste a vida do mundo, você terá que trazer a vida para o mundo, dando dores à luz, filhos, que tem Deus. Amém. Mas não era para vir assim como nós viemos. Mas tudo isso estava na economia de Deus. Tudo isso estava fazendo parte do plano, do grande plano salvífico de Deus. Amém, irmão? Você acha que Deus, que aquilo que aconteceu no Éden, é porque pegou Deus de surpresa? Deus não pode ser pego de surpresa. Deus nunca é surpresa. Nós é que somos surpresos com alguma coisa. Quando pensamos que, essa plantação que eu fiz vai dar bastante fruto. E depois vem uma praga, depois vem o sol, vem a estiagem, não deu foi nada. Nós é que somos surpresos. Mas Deus não é pego de surpresa. Nós é que somos pegos de surpresa. Quem diria, hein? Quem diria? Eu pensei que a irmã ia ser uma cristã. Eu pensei que a irmã ia ser assim. Puxa vida, aquela irmã era tão quente. Ela era tão devocional. Ela era tão firme na igreja. Cantava e agora está no mundo. Nós é que somos pegos de surpresa. Porém, Deus, através de Jesus, disse: toda árvore que meu pai não plantou, essa será arrancada. Porque quem está em mim vai dar muito fruto. Amém. Ué, irmão, quem não está nele é porque não dá fruto nenhum. Jó. Quem era Jó? Jó era um dos homens mais sábios que existia na Terra. Você sabia disso? Jó não tinha nem Bíblia para ler, não tinha nem um manuscrito, nem nada. E ele cria em Deus. Jó dava conselho para muita gente. Jó tinha uma árvore boa que gostava de ficar debaixo dela, e as pessoas vinham de longe: Jó, diga-nos, fale-nos da sua sabedoria. E Jó falava.
Jó falava. E Jó falava. E Jó falava. Palavra de sabedoria. E Satanás ficou incomodado com isso. Satanás ficou incomodado com isso. Deus um dia parou para ver a sabedoria de Jó, enquanto que Satanás estava rodeando a terra. E ele parou bem no caminho onde estava Deus. Deus disse: de onde tu vens? Estou rodando aí a terra aí, procurando alguém para poder fazer alguma coisa das palavras. Procurando alguém para poder... estou aí rodando a terra e vaguear por ela. Sem o que fazer, né? Você não tem nada para fazer, né? Estou rodando a terra e vagueando por ela. Evidentemente que vagueando na terra e rodando por ela, você viu o meu servo Jó, não viu? Sim, vi. Viu como é que ele é temente a Deus? Homem sábio. Sempre se desviando do mal. Eu vejo. Aquele não tem jeito, não. Temente a Deus, desvia-se sempre do mal. Aí Satanás disse assim: olha, com as bênçãos que ele tem e como ele é abençoado, como tu abençoa ele, qualquer pessoa pode servir o Senhor assim, né? É? Deus diz: você quer dizer então que as pessoas só me servem quando está tudo bem? Quando a geladeira está cheia, quando os filhos estão saudáveis, quando o marido está empregado bem. Então quer dizer que é só quando está tudo bem que eles me louvam, vão na igreja. Quer dizer que se estiver ruim, quer dizer que se fizer uma sombra ali, dá um tempestade, eu não vou no culto hoje não. Não! Aquele que me ama vai assim mesmo, amém, irmão? Amém. Então quer dizer que se perder o emprego, eles pensam de amaldiçoar. Pois pode no seguinte: vou virar Jó de cabeça para baixo. Te dou a autoridade. Toca nele. Toca em tudo que ele tem por fora. Toca nos filhos, toca na esposa, toca em que quiser. Toca nos animais, toca no servo, toca em tudo. Menos na sua alma, porque sua alma é minha. Toca em tudo dele, menos na sua alma. Satanás tocou no corpo de Jó e tocou no espírito, porque no espírito ele começou a reclamar de Deus. No espírito ele começou a reclamar de Deus. Eu sou sincero, Senhor. Que mal fiz, Senhor? Eu sou homem justo, Senhor. Ele tentou se justificar o tempo todo diante de Deus. Mas na alma, não. Na alma, em momento nenhum, ele disse assim, amaldiçoado seja tu. Porque a esposa disse: amaldiçoa teu Deus e morra. Era isso que o diabo queria. Era isso que o diabo queria. Que amaldiçoasse Deus na cara. Aí Jó ficou aquele tempo todo sendo provado, não sabendo que estava sendo provado. Jó se dizia muito sábio. E Deus falou assim: põe-se de pé que eu vou falar com você agora. Tu és sábio mesmo? Quem foi que formou o céu? Onde estavas tu quando eu estava formando o mundo? Onde estavas tu quando eu estava formando as galáxias, o universo, e pondo nela firmamento? Você sabe que nós vivemos num universo onde a massa é suprimida, né? Matéria. Onde estavas tu, Jó, quando eu formava os mundos? Onde estavas tu quando os anjos, as estrelas da alva cantavam? Onde estavas tu quando os filhos de Deus também se alegravam? Amém, irmão? Que filho de Deus é esse que a Bíblia está fazendo? Anjo não é filho. Anjo não é filho. Ele estava falando dos eleitos, amém, irmão? Só que você não lembra, o eleito não lembra quando estava lá. Aí o que o profeta diz? Como o homem, como Satanás colocou uma coisa para poder limitar, Deus permitiu. Então o que acontece? O homem vem pelo desejo sexual. Não era para vir assim. Esta é a vontade permissiva. A vontade perfeita foi como ele fez com Adão. Faz um pouquinho aqui, coloca um pouquinho de petróleo aqui, cálcio, mineral e tal, 16 elementos químicos. Sopra, viva a alma vivente. Seria assim com cada um. Ele colocaria seu reino na terra assim. Mas aí o que aconteceu? Satanás entrou, o desejo sexual entrou. A vida é vivida, agora tem a morte. O que Deus fez? O que Deus fez? Deus, então, sabendo que isso aconteceria, em cada vida que ele permitia vir ao mundo, com o nome que está escrito no livro da vida do Cordeiro, ao vir ao mundo, dentro da alma dele, Deus colocaria uma sementinha. Amém? Uma sementinha.
uma sementinha. Essa semente é uma parte de Deus. Quem está entendendo? Uma parte de Deus que Deus colocou lá dentro, para que quando Deus vier buscar o que havia se perdido, se encaixar. Amém? Amém. Se encaixar. Montblanc disse que há 200 anos atrás, na lavanderia lá nos Estados Unidos, muito precário as coisas, como é que as pessoas faziam para poder voltar para pegar roupa na lavanderia? Não tinha caderno de anotação como nós temos hoje, a inteligência era limitada. E o que o homem fazia? O chinês ia, pegava um pedaço de papel e rasgava. E dava aquilo para a pessoa que deixou o terno na lavanderia e ele ficava, pendurava lá. Colocava lá. No dia tal você vem, ele vinha. Quando ele vinha para buscar o terno, aqui tinha um monte de papel lá, um monte de terno. Disse, eu trouxe o papelzinho? Trouxe. Então ele ia no não encaixava. Ia nesse, não encaixava. E quando ele pegava em um que encaixava direitinho, esse aqui é seu. Amém, irmãos? Amém. Deus colocou uma parte dele em nós, mesmo que ouvindo ao mundo um desejo sexual. Porque a fé, chamada revelação, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Amém. Deus teve que deixar uma parte dele em nós. Para que quando ele viesse, visitando gentios, com 7 anjos, 7 mensageiros, 34 a mensagem, o rápido, Deus distribuiu sua palavra para cada era. E designou um homem para pregar essa palavra. E pessoas também para crer nela. Grande teu nome. Eu estava lá preso no sistema da denominação. Como uma águiazinha em meio às galinhas, ao meio aos pindainhos. Um ovo perdido foi botado lá no alto da colina, onde a águia mãe Deus estava. Mas um dos ovos do ninho foi perdido, porque alguém foi lá e pegou. E esse alguém chama-se Satanás, porque o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. E então aquele homem colocou aquele ovo num galinheiro. E então a galinha sentou-se naquele ovo. O que aquele ovo precisava para chocar? Temperatura. E a temperatura da galinha fez com que o ovo chocasse. Fez com que o oxigênio dentro do ovo faltasse. Para que então a vida que está dentro do ovo picasse a casca para que pudesse respirar. Quem está entendendo, irmão? E aquela águiazinha foi criada no galinheiro junto com a galinha, junto com seus irmãozinhos, pensando que era um pintainho, pensando que era uma galinha. A natureza de uma galinha, de um frango é outra, a natureza da águia é outra. Cada um produz segundo a sua espécie. E quando a galinha ia ensinar os pintainhos a ciscar, a águia ia com o bico no chão. A galinha dizia, que é isso? Amém, irmãos? Em vez de ir com os cis, com os dedos, com os pés, ela ia com o bico. A galinha olhou para ele, esse animal é meio estranho, esse meu filho é meio estranho. Esse meu filhinho é meio estranho. De 11 pintainhos, esse aqui é o mais estranho de todos. Porque era tudo o que ele pensava. Ele pensava que a galinha era sua mãe, que os pintainhos eram seus irmãos. Por quê, pastor? Porque nasceu ali. Mas a sua natureza não é dali. Estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Estamos aqui, mas nós não somos aqui. Um dia essa águia que havia botado 3 ovos foi ao encontro daquele ovo. E por certo a mãe águia disse, meu filho já nasceu na terra nessa geração. Por certo ele já veio a esse mundo. E a águia mãe com suas grandes asas estendeu. E a Bíblia diz em Malaquias capítulo 4, salvação traz sobre suas asas. E ele passou
no rancho tal e dava um grito. Mas como é que pode a águia chamar de volta aquela águiazinha? Pelo som, amém, irmãos? Pela natureza que combina, como diz Paulo, se o Espírito de Deus testifica com o meu Espírito, se o Espírito de Deus testifica com o meu, e eu aprovo tudo que está na palavra, prova que são filhos. E a águia-mãe passou no rancho e deu um grito. As galinhas nem tá aí, porque não combina com a natureza. Passou no outro rancho, nem tá aí. E foi passando, e ela foi passando e dava o seu grito. E quando ela deu um grito, que a águiazinha lá embaixo, opa, isso eu entendo, isso eu compreendo, isso aí bate comigo. Quando você ouviu a mensagem pela primeira vez, profeta, opa, isso combina comigo. Batismo em nome de Jesus, opa, isso combina comigo. Santa Ceia Popular de vinho, isso combina comigo. Glória a Deus. Obrigado. Agora, a águia-mãe lá em cima. E a águiazinha que é embaixo atendeu. Aí a galinha olhou para a águiazinha e disse, e agora, o que você vai fazer? Olha, a galinha podia dizer assim, mas meu filho, quanto tempo você está aqui na Igreja Batista? Uns 30 anos. Mas você não... Tanto que você foi ajudado aqui, nós ajudamos a construir sua casa, cesta básica. Quando você estava desempregado, quem foi que visitou você? Quem foi que deu... Quando você estava enfermo, quem foi que visitou você lá? Quando você estava com aquele problema familiar, quem foi lá? O velho e bom sacerdote. E quando você estava com aquele problema na prisão com seu filho, quem foi que foi lá? O velho e bom sacerdote. A galinha podia fazer um monte de coisa, Senhor, que tinha ajudado ele o tempo todo. Aí, quem segura uma águia, amém, irmãos? Quem pode segurar uma águia? Obrigado. A águia poderia dizer assim para a galinha, muito obrigado por ter me chocado. Muito obrigado pelo calor que eu recebi. Muito obrigado por ter me ensinado o que você pode me ensinar, mas, infelizmente, a minha natureza não enquadra com a sua. A minha natureza enquadra com aquela lá. Porque cristãs, que é cristã cheio do Espírito Santo, quando Satanás tenta levantar a tesoura para cortar o cabelo dela, tenta colocar um batom na boca, tenta levantar um esmalte na unha, tenta levantar uma bermuda, uma calça, e ela tenta e não consegue, porque essa natureza vem do alto. Amém. A natureza vem do alto. Oh, meu Deus. Santo. Não é desse mundo. Ele não fica em frente de novela pornográfica e qual vai ser o próximo capítulo. Não, a sua natureza não é desse mundo, é do céu. Não fica ouvindo músicas apologéticas ao sexo, como essas músicas sertanejas, como diz o pastor Luiz Pedro, sertanojo. Porque os seus ouvidos, a natureza dele é do céu. O seu gosto é do céu. Seu desejo vem do céu. Seus anseios vêm do céu. Suas expectativas vêm do céu. Tudo vem do céu. Glória. Como que a pessoa vai ser arrebatada se ela não tem conexão? Aí o profeta vem e diz, no dia que o arrebatamento acontecer, vai descer o grande imã. O que tem na terra tem batista, metodista, presbiteriano, pentecostal, tem metal, tem prata, tem ferro, tem zinco, tem que mais ferro, tem cobre, tem ouro, tem alumínio. Mas quando o grande imã descer, o imã é magnetizado apenas com outro mineral que se chama ferro. E tudo que é magnetizado ao imã, o imã puxa. Prata fica, ouro fica, cobre fica, só sobe quem está magnetizado, só vai subir no arrebatamento quem tem o Espírito Santo.
não possui o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E abriram-se os livros, a Bíblia. E cada um foi julgado segundo as obras que fizeram no corpo, de acordo com os livros. Depois de julgado, e abriu-se outro livro, esse é dele mesmo. E aquele que não foi achado escrito, que decepção. E aquele que não foi achado escrito. Grande Deus. Irmão. Como eu falei ontem em Birité, qual foi a mensagem de ontem? O inferno é uma realidade. Está no YouTube, é só você ler. O inferno é uma realidade. Eu disse ontem, terminando a pregação, eu disse ontem, você sabe o que eu quero ouvir naquele dia? Você sabe o que eu quero ouvir? Vinde bendito meu Pai. Vinde bendito meu Pai. Possuí por herança. Bendito. Eu não quero ouvir aquela outra palavra. Aquela outra pesada. Meu Deus. Não quero ouvir essa palavra. Que decepção seria eu começar a mensagem em 1996, lá no interior de Minas, e até hoje. Que decepção seria fazer esse todo o trabalho, chegar no final e disse: mas malditos, afastai-vos de mim. Vocês têm que ir para o fogo que está preservado. Mas aí eu chego perante o Senhor, mas eu preguei a mensagem lá, eu preguei lá na rua Magalhães Pinto, eu preguei lá na rua Milton Campos, eu preguei na rádio, eu só lembro não? Você sabia fazer o que é certo e não fizeram, obradores de iniquidade. Afastai-vos de mim, vós cometedores de iniquidade. O que é iniquidade? Sabia fazer o certo e não fez. Sabia fazer o que é certo e não fez. Que tonteria! Que decepção! Decepção, 20 anos na mensagem. Se o justo com dificuldade se salva, onde aparece o pecador? Aí vem o profeta e diz a mensagem: almas que estão em prisão agora, ou o desvelar de Deus. A glória não é para quem começa, é para quem termina. Amém. Não é para quem começa. Quando um bebê nasce na família, todo mundo ri, dá risada. Mas quando morre, todo mundo tem que chorar. A glória não é para quem começa, é para quem termina. Quantos começaram no Egito, saindo do Egito? Muitos, 2 milhões, pastor. Mas a glória foi para quem? Para 2. Josué e Caleb. Não foi? Não é para quem começou, é para quem termina. Vamos nos colocar de pé. Grande Deus. Mateus e irmã Kézia, vem aqui na frente. Posso? Vem aqui na frente, aqui. Os dois. Vocês vão se unir quando? 17 de março. Aí vocês querem construir uma vida toda. Mas vocês conhecem essa responsabilidade, não conhecem? Ela faz parte de uma família. Pai e mãe é cristão. Ela, no seu dia a dia, hoje, não encontra-se em comunhão. E você, talvez, essas coisas que foi dita hoje é a primeira vez que você ouve. Não está a par de muitas coisas. Mas, de qualquer forma, o casamento,
ele não aplica somente aos crentes. Ele aplica em todo uma família. Então, eu, como pastor, desejaria muito fazer o que deveria ser feito, no âmbito correto, de uma linha correta, de um casamento correto. Mas visto que isso não interfere, eu vou fazer uma oração para vocês, sabendo que a minha oração não surtirá efeito nem bênção no sentido que vocês podem revogá-las, mas que vocês podem trabalhar vocês dois juntos para construir uma família. Certo? Agora, tudo que vier depois disso é reação. Tá certo? Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, Senhor Deus, nesse instante. Senhor, nós sabemos que a Tua palavra diz que tudo que é unido aqui na terra é unido no céu. Se nós concordarem com alguma coisa aqui na terra, concordaria no céu também. Agora, Senhor, isso é Bíblia. Agora, desde que um entenda o outro, compreenda o outro, Senhor Deus, a bênção do casamento não é somente levantada para os crentes. É um casamento, é uma união, é universal, Senhor. Existe união entre os índios, existe união dos brancos, pretos, existe tudo, Senhor. Mas o que faz uma relação, Senhor Deus, não é apenas o conhecimento do corpo um do outro. Porque quando o homem se casa e tem uma esposa e a mulher tem um marido, ele não casa apenas com o gosto ou com a forma física. Casa com o gênio, casa com o temperamento, casa com tudo, Senhor. Tudo que é de bom, de virtude no homem, a mulher casa com ele. E tudo que é de bom e de virtude na mulher, o homem casa com ela. Nós não casamos apenas com o corpo, mas casamos também com a maneira e a forma que aquele espírito é. Então, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós colocamos nas Tuas mãos e que o Senhor abençoe eles e que mutuamente essa igreja deseje o melhor para eles também. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, viu? Deus abençoe o Senhor, viu? Amém. Amém. Deus abençoe. Mãe, vem aqui na frente. Mãe e a irmã Érica. Glória a Deus. Glória a Deus. A irmã Érica vai representar sua mãe que está internada. E eu vou orar por minha mãe aqui também. Nós vamos levantar nossas mãos, fechar os olhos. Senhor Deus, Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, a minha mão esquerda sobre a cabeça da irmã Érica, Senhor Deus, ela está representando sua mãe que se encontra internada. Senhor Deus, que tudo esteja de acordo com a Tua perfeita vontade. Dê a ela a recuperação e a saúde que necessita, no nome do Senhor Jesus. Pai querido, sabemos que tudo está sob o controle do Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai, agora, Pai, eu coloco as minhas mãos sobre o Pai querido, sobre a minha mãe, Senhor, que vem enfrentando há anos essas dificuldades de enfermidade. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu, com o poder ainda da unção da palavra que foi pregada nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, com a autoridade e a cumplicidade, Senhor Deus, que o Senhor deu para nós, ó Pai querido, em Marcos 16, aquela comissão, eu oro, Pai querido, que esta enfermidade, essas enfermidades, tudo, Senhor, na sua mente, sua cabeça, seu corpo, pelo nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, que criou os céus e a terra, e que veio neste mundo, levou sobre si nossas dores e nossas iniquidades, carregou sobre si, levou tudo aquilo para a tumba, e ao terceiro dia ressuscitou, trazendo para nós a novidade de vida. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu expulso essas enfermidades, e que no nome do Senhor Jesus Cristo ela esteja boa para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus, agradecemos o Senhor por este culto que o Senhor nos deu. Abençoa cada um, Senhor, a voltar para os seus lares, que nenhum mal ocorra pelo caminho, mas que todos estejam debaixo da proteção do Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima semana, se Deus permitir. Na terça e sábado que vem será a Santa Ceia, a ceia do Senhor. Deus abençoe a todos. Graças.